vontade. Bom, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, obrigado aí pelo pessoal do Líderes do Amanhã. É um instituto que a gente já conhecia há algum tempo, maravilhoso, e muito feliz de participar do fórum, tá? do nono fórum aí de liberdade e democracia. Eu quero justificar para vocês a minha ausência física. Infelizmente eu tive aí um problema, eu tive que remover um negócio aqui do pescoço, e o médico me recomendou não viajar de avião nas primeiras 24 horas, então eu estou fisicamente ausente, mas participei antes, assisti, e estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de participar desse evento que fala do empreendedorismo, que é algo que eu acredito desde sempre, tá? Empreendedorismo igual busca de dignidade, como o Leonardo, nosso colega, falou super bem aí, né? Meu pai, Max, dizia: a vida que a gente quer depende do que a gente faz. Eu vou até repetir, porque essa frase é muito forte. A vida que a gente quer depende do que a gente faz. E se a gente se deixar cancelar, a gente não vai conseguir a vida que a gente quer. Para conseguir a vida que a gente quer, a gente precisa trabalhar, a gente precisa empreender. E empreender nada mais é do que buscar formas diferentes para resolver um problema, para encontrar soluções, soluções que muitas vezes a gente nem imagina, né, quais são os problemas às vezes problemas que a gente nem tem. Empreender é igual a ser um líder, é a gente transformar as coisas que estão à nossa volta, é a gente ser curioso, ser inconformado, né? Ser inconformado com o status quo. Empreender não é só na empresa. Empreender é a gente ter uma paixão, ter um propósito, é ter um comportamento de quem quer mudar, quem quer transformar a realidade. Está na forma como a gente pensa, está na forma como a gente age, está na forma como a gente assume risco, está na forma das nossas atitudes, né? Para empreender, a gente precisa ter a coragem de tomar iniciativas. Meu avô fundou a Suzano em 1924, vai fazer 100 anos agora, e ele dizia: tenham coragem de tomar algumas iniciativas. Aquelas que derem certo vão gerar grande valor. Nós precisamos de empreendedores em todos os lugares. Nós precisamos de empreendedores na iniciativa privada, e aí eu me refiro às grandes e principalmente às pequenas empresas, porque normalmente as grandes empresas começam pequenas. O inverso seria muito ruim. E nas pequenas empresas é onde é muito difícil empreender e onde a gente vê a raça das pessoas, tá? Então, nós precisamos né, estimular todo tipo de empreendedorismo. Inclusive aquele cara que tem um food truck, aquele cara que está, enfim, qualquer um. Nós precisamos também de intraempreendedores, os empreendedores que estão dentro das corporações, os empreendedores que estão dentro das empresas, que estão desenvolvendo novos negócios, que estão transformando a realidade dentro das corporações. E nós precisamos de empreendedores, hoje mais do que nunca no Brasil, pelo que o Leonardo falou, nós precisamos no setor público. No setor público, nas três esferas do setor público, né, no federal, estadual, municipal, nos setores executivos, legislativo e judiciário. E nós precisamos também no terceiro setor, onde pode ser feito um ativismo, um empreendedorismo de impacto social, que é bastante importante para a gente levar dignidade para o povo brasileiro, que é o que nós temos falta agora. Portanto, nós temos que fomentar, identificar os talentos e fomentar aqueles que têm a coragem, que têm a ousadia no DNA deles. O empreendedor é aquele, eu costumo dizer que é aquele que não dorme de touca. Ele está sempre farejando, buscando um novo negócio e ele não sossega até que isso seja uma realidade. E esse empreendedor,
ele é aquele que se cerca de gente boa. Ninguém faz nada sozinho, não existe time do eu sozinho. O empreendedor é aquele líder que consegue mobilizar as pessoas, que consegue galvanizar um grupo, que consegue inspirar, né? Inspirar essas pessoas e fazer com que uma estratégia vencedora seja implementada com sucesso. E isso é só com gente assim incrível que dá para fazer. E para a gente ter gente boa, a gente precisa gerar lá na base. E para gerar lá na base, nós temos que enfrentar a desigualdade social desde o D0. Nós temos que fazer isso gerando oportunidade para as pessoas crescerem, se desenvolverem com liberdade, com educação, com a possibilidade de escolha, com saúde, né? E a melhor maneira de fazer isso é gerando emprego que gera renda, que gera dignidade. Acho que um exemplo disso é a própria Suzano, tá? A Suzano é uma empresa que começou lá atrás, mas na década de 50 ela estava para morrer, porque a matéria-prima dela, a celulose, era importada, e ela desenvolveu, foi Marx quem desenvolveu celulose de eucalipto aqui no Brasil. Foi a primeira vez no mundo que se fez celulose de eucalipto, e a celulose de eucalipto transformou de forma definitiva a indústria de papel e celulose no mundo. Foi uma revolução, e uma boa parte dessa história passa aqui pelo Espírito Santo, tá? A gente tem aqui nasceu Aracruz, hoje Suzano Unidade de Aracruz, e ajudou o Brasil a se transformar de importador de celulose a exportador de celulose. Então, esse é um exemplo dentro de casa, mas a história, a força de empreender, ela vem desde sempre, né? Imagina a importância do legado do empreendedorismo. Imagina quem inventou a roda, quem inventou o ferro, o uso do fogo, ou então, sei lá, eu vou citar uns exemplos malucos que vêm na minha cabeça: Joana d'Arc, Golda Meir, Mandela, Thomas Edison, Da Vinci, Ford, ou então dando um fast forward, Steve Jobs, Elon Musk, e até agora esse Ugur Sahin e Özlem Türeci. É um casal de turcos que moram na Alemanha e que foram os fundadores da BioNTech, hoje vacina Pfizer. Mudou o mundo, gente. Antes eram 5 anos para desenvolver uma vacina, e agora em meses a gente fez essa vacina que de forma definitiva revolucionou o mundo. Então, isso é o exemplo concreto do empreendedorismo. E não é fácil ser empreendedor, trabalhar 24 horas por dia, só ter risco, né? E tem que fazer isso de uma forma que a gente aqui na Suzano fala de ser ambidestro. A gente tem que ter um olho no peixe e um olho no gato, tem que garantir a execução de qualidade, uma execução incrível de todas as tarefas de curto prazo, que geram o resultado de curto prazo, e ao mesmo tempo a gente tem que investir em tudo que gera a perenidade dos negócios, né? que é a inovação. Nós temos que sonhar o insonhável e executar o dia a dia de uma forma excelente, porque se a gente não fizer de uma forma excelente, a gente não chega lá, porque não existe vácuo. Sempre tem alguém melhor que a gente, então a gente tem que ser do time dos melhores. Perfeito, Davi. Buscando a excelência do nosso fórum aqui, gostaria de pedir licença para a gente passar para o próximo painelista. A gente tem um tempo limitado. Eu queria agradecer sua fala e passar para o Pedro Englert. Pedro, fica à vontade para a gente complementar, e no final a gente abre espaço para o debate e a gente volta contigo, Davi. Bom, obrigado por nos liderar aí. Legal, pô, prazer enorme estar com vocês aqui, ao lado dessas feras aqui, prazer estar ao lado do Davi com toda essa história aí,
E acho que o Davi nos faz ver que a gente pode ser global, sonhar em ser competitivo globalmente, a gente pode ser dos melhores do mundo, né? Não precisa a gente ficar restrito aqui ao que temos no nosso canteiro, até porque hoje o mundo é um mundo cada vez mais sem fronteiras, sem barreiras, e a gente precisa estar olhando lá para fora. É um prazer também estar aqui com o Pedro Valério, um amigo já querido aqui, um craque, está fazendo um trabalho fantástico lá, liderando um super movimento de inovação no Rio Grande do Sul, que vai estender além das fronteiras gaúchas. E também ao lado aqui dos líderes do amanhã aqui, tá perto de vocês, acho que eu sou um fã da causa, e sempre que eu puder contribuir de alguma maneira, eu vou estar perto. Eu gostaria de estar mais perto, mas hoje é um dia super importante. Eu hoje sou investidor de algumas empresas, entre elas a Startse, que é a empresa que eu mais atuo, e a Startse hoje é uma data especial para a gente vai anunciar isso na segunda-feira, mas, enfim, não posso revelar ainda, mas é um dia corrido, mas um dia bastante especial, que a gente vai celebrar com muita força depois que acabar aqui o painel. E, então, peço desculpas, mas me comprometo aí no próximo convite estar presencialmente com vocês, porque no calor aí é muito mais divertido. E eu acho assim, eu vou tentar pegar aqui o gancho, difícil falar depois do Davi, acho que ele abordou os principais temas em relação a isso, mas a minha visão em relação o empreendedorismo foi cancelado, eu não acredito nisso, eu acho que isso não é possível de ser feito, porque eu acho que naturalmente todo ser humano tem dentro de si uma vontade de evoluir, de transformar, de participar, de fazer, e eventualmente essa vontade pode estar adormecida. Mas uma vez que ela é despertada, ela não vai dormir mais. Então, talvez o nosso grande desafio hoje, como líderes, eu acho que as pessoas que estão aqui são pessoas influentes, relevantes, é trabalhar para que isso aconteça, para que a gente estimule que isso aconteça. E isso, na minha visão, deve acontecer porque tem uma pegada de propósito muito forte, mas acima disso, numa visão mais pragmática, a gente vive em um mundo que ele é um mundo que necessita do empreendedor. Pelo simples fato de que, até hoje, a velocidade que o mundo evoluía, ela permitia que a sociedade se organizasse em modelos de planejamento, comando e controle, planejamentos baseados numa previsibilidade, numa visão de 5, 10, 3 anos, e eu com uma dose razoável de segurança, eu planejava o futuro. E com base naquele cenário que eu definia, eu identificava oportunidades e ameaças, definia um planejamento estratégico, definia os comandos, né, quebrava aquele plano estratégico em ações táticas, dava os comandos para a minha organização e controlava as pessoas para que elas executassem aquilo que tinha sido definido com base na visão daquelas pessoas especiais, diferenciadas, que tinham a capacidade de enxergar aquilo e comandar as suas empresas em cima da... Por isso os executivos nasceram, né, para executar os planos que tinham sido definidos, e graças a esse modelo do planejamento, comando e controle, a gente chegou onde chegou, a gente fez o que a gente fez, a gente, né, escala, produtividade, eficiência, padrões de vida melhores para todo mundo, níveis de pobreza caindo. Acho que foi um ciclo fantástico de crescimento e evolução que esse modelo nos trouxe. A grande questão aqui é que, nos últimos anos, a quantidade de variáveis que começaram a se apresentar no mercado fizeram com que prever cenários virasse uma ciência quase impossível de ser confiável. Né? Eu não consigo mais prever o ano que vem com a confiança que eu previa há 5 anos atrás. Eu não consigo mais prever 20 anos, a maior ideia do que vai acontecer daqui a 20 anos, daqui a 15 anos. Então, qualquer coisa que necessite de um cenário de longo prazo, ele passa a ser uma coisa que começa a ficar bastante em risco. E aí, esse modelo do planejamento, comando e controle, ele começa a abrir espaço para o modelo da gestão do presente. Se eu não tenho a capacidade de prever o futuro, eu tenho que atuar no presente com muito mais intensidade. E atuar no presente com mais intensidade requer agilidade. Porque se eu não previ, eu tenho que reagir rápido. E para reagir rápido, eu tenho que ter agilidade. Só que para ter agilidade, eu preciso de autonomia. Porque se uma pessoa tem que decidir na hora uma oportunidade, uma ameaça, em reagir, ela precisa ter autonomia para aquilo. Só que eu só posso dar autonomia para quem está alinhado comigo.
Porque se aquela pessoa não está alinhada comigo, com os meus valores, com o meu propósito, e nesse aspecto, eu acho que o empreendedorismo, ele passa a ter muito espaço. Porque como o Davi bem trouxe, a gente tem os ciclos de evolução, que é, eu defino um processo e eu gero melhorias incrementais naquilo, e graças a essas melhorias incrementais a gente ganhou toda essa produtividade que a gente ganhou, só que chega uma hora que aquilo chega no limite daquela capacidade, e ali não adianta evoluir, ali eu tenho que transformar, e transformar é uma característica do empreendedor. Eu preciso desenvolver empreendedores para que esses times de empreendedor construam uma empresa de sucesso. A gente não vai ver mais, eu acredito, empresas, aquele é o cara, olha, aquele cara é fantástico, ele é o grande responsável. Cada vez menos a gente vai ver aqui, cada vez mais a gente vai ver os times. Aquele time, aquele time é completo, aquele time é forte, aquele time tem a capacidade, aquele time tem as grandes características ou ativos para conseguir enfrentar este mercado que muda cada vez mais com a agilidade necessária, com a intensidade necessária e com as evoluções e transformações necessárias para que a gente crie coisas relevantes. Perfeito. E isso é fantástico, porque eu não preciso mais, como líder, ser o cara que sabe tudo. Eu preciso ter orgulho e satisfação sobre aquilo que eu sei, que eu aprendi, que eu fiz, mas eu sei que aquilo é um pedaço do que eu preciso. Agora, eu vejo aqui no Davi um cara que tem habilidades complementares a mim, vejo no Pedro um cara que tem outras habilidades, e nós três juntos somos muito fortes. Perfeito. E eu vou Pedro, dizer assim, Pedro, eu queria dar espaço para o Pedro Valério, comentar sobre o Hub de Inovação, que é um espaço para criar essas conexões, né? Devido ao tempo, eu queria passar a palavra para ele, para a gente entrar nesse tema que faz conexão, exatamente nesse ponto que você está falando, como que um hub de inovação pode criar espaço de conexão para novas habilidades para o empreendedor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui em Vitória, né? Eu preciso confidenciar aqui e agradecer muito, obviamente, o meu amigo Pedro Engler, né? Um tutor aí para mim em vários aspectos, e aqui com o Davi. Quando me fizeram o convite, me falaram de 15 a 20 minutos, e aí me comeram agora o tempo para 7, 8. Então, certamente, eu vou atrasar aí alguns minutos. Tem uma apresentação que eu queria passar aqui rapidamente, vou tentar ser muito breve, mas só para formatar o conteúdo, pode botar aí no ar, por gentileza? E como eu vi no painel que era o Pedro e o Davi, eu trouxe até uma cola aqui do meu lado, porque eu falei, vou me preparar, senão eu vou passar vergonha lá, né? Mas eu queria comentar aqui, não sei se vão conseguir botar aí a apresentação. Isso aí já está valendo o meu tempo, aí não é justo, né? Aí fica injusto, né, para o gaúcho aqui, vão me prejudicando. Vai ter que inovar aí, né? Ó, vão ter que recuperar o meu tempo aí, ó. Assim que nasce o empreendedor, na oportunidade, no desafio, no momento difícil, ele tem que saber fazer. Eu estou vendo já na tela ali, agora é só subir para a apresentação. Aí. É o cancelamento do tempo, viu, tá. Pedro? Tá. Então, aqui tem já está passando os slides aqui? Tá. Então, vamos ver se eu me acerto aqui, gente. Aí. Está passando? Então, eu queria rapidamente contar um pouquinho sobre o Caldeira, e contextualizando aqui para o pessoal do Instituto, né? Contar um pouquinho da história do Antônio Jacob Renner, né? Não sei se todos conhecem, todos deveriam conhecer aqui como empreendedor. Na minha visão, é um dos grandes empreendedores brasileiros, certamente um dos maiores empreendedores gaúchos. Ele nasceu em 1884, em Feliz, e fez, num período muito curto de tempo, uma pequena indústria de tecelagem, deu origem a uma série de conglomerados aí relacionados à indústria no estado do Rio Grande do Sul, que acabou tomando conta do Brasil, né? Então, ele deu origem a Lojas Renner, Banco Renner, Tintas Renner e assim por diante. O ponto central aqui, que eu acho que é importante, ele foi
um grande associativista, né? Ele foi o pai fundador da Federação de Indústrias do Rio Grande do Sul, participou ativamente da fundação de clubes sociais, de clubes esportivos no estado, e ele acreditava profundamente na ideia de juntar pessoas como vetor de transformação da nossa sociedade. Em 1918, acho que está cortando um pouquinho a apresentação ali, mas em 1918, ele importou da Europa, da Escócia, para ser bem exato, 2 caldeiras, né, que funcionavam como motores para a produção de energia para todo o complexo fabril que ele estava instalando na cidade de Porto Alegre. Para vocês terem uma ideia, isso é uma imagem, né, com alguns desenhos do que era o complexo em 1930, e que foi, de fato, um vetor de transformação da sociedade gaúcha, né, e que depois desdobrou, inclusive, nacionalmente. O que acontece? Em 2019, a gente reuniu 42 grandes empresas, né, que são empresas fundadoras, e que deram origem justamente ao que a gente chama de Instituto Caldeira, né, um movimento que basicamente funciona como um hub que aproxima empresas, startups e outras instituições, sempre com esse viés ligado ao empreendedorismo, como vetor de transformação aqui do nosso estado e do nosso país, né? Em grandes linhas, isso é só para caráter de conhecimento, hoje a gente tem uma área de 22 mil metros quadrados, localizados em Porto Alegre, onde a gente reúne lá justamente empreendedores que acreditam profundamente nessa ideia associativista de transformação da nossa sociedade, né? Aqui tem algumas imagens do espaço, e o que é legal? As caldeiras de 1918 se tornaram, na verdade, um ambiente de troca e intercâmbio permanente entre empreendedores, poder público, universidades e assim por diante. A gente tem lá uma plataforma muito grande na produção de conteúdo, e aí o que eu quero fazer em termos de gancho para contextualizar com os 2 temas que foram propostos, que é liberdade e empreendedorismo, né? No lado esquerdo tem um livro do Walter Isaacson, chamado Os Inovadores, e que ele conta o que ele chama da biografia da revolução digital. Justamente um pouco do que o Pedro Engler trouxe, dessa ideia de que hoje na literatura de negócios a gente está muito acostumado a ver a figura do grande mito, né? O salvador da pátria, o inventor e assim por diante. Mas as grandes maiorias, né, das inovações que vem acontecendo na nossa sociedade de forma contemporânea, são feitas de forma colaborativa, né? São redes justamente que trazem essas promoções de inovação. E no lado direito, um livro de um gaúcho, casualmente, chamado Viana Mug, que escreveu, chamado Bandeirantes e Pioneiros, que faz basicamente um livro que traz uma perspectiva de proposição, de reflexão sobre por que, afinal, os Estados Unidos alcançaram um progresso fantástico em termos de desenvolvimento da sociedade, e o Brasil mantém esse posto de permanentemente um país incerto na perspectiva de um país do futuro, né? E ele traça aqui vários elementos muito relevantes, né, onde ele fala sobre geografia, religião, vários aspectos. Qual é o ponto que me chama a atenção e que aí eu trouxe como reflexão? Ele fala, inclusive, sobre a arquitetura dos pioneiros ingleses, né, que ocupavam os Estados Unidos no início, na sua fundação. E dentro dessa perspectiva da arquitetura, ele fala muito sobre o living room, né, as casas americanas eram compostas com grandes salas de estar, justamente porque eles reuniam naqueles espaços um grupo grande, permanentemente, de empresários, pessoas, indivíduos interessados na discussão sobre a reflexão de qual é a sociedade que a gente quer, e dentro desse living room, justamente uma perspectiva de qual é o tipo de governo que a gente busca, né, nos Estados Unidos e, naturalmente, o que a gente vê aqui no Brasil. O nosso living room lá é o Caldeira, o que eu vejo naturalmente que é o Instituto de Líderes do Amanhã aqui, que está fazendo um trabalho absolutamente fantástico. E aí dentro disso, a gente justamente fala no Rio Grande do Sul, e aí a provocação que eu quero trazer para cá é, a gente não vê um ambiente nem um pouco amigável ou convidativo para o empreendedorismo no Brasil.
Esse dado é muito importante, talvez alguns de vocês já conheçam, mas do dia 5 de outubro de 1988, né, até 30 de setembro desse ano, a gente teve 6.782.000 leis constituídas, tá, gente? Isso aqui, eu vou passar rapidamente, a gente está falando em torno de 813 normas, leis, regulamentos que são estipulados naturalmente por dia útil que a gente vem recebendo. Olha a vida do empreendedor. CPMF, COFINS, CID, CIP, CSL, alguns dos best-sellers relacionados aí aos legisladores brasileiros. E aqui é o que a gente gasta por ano, isso é uma fonte do Banco Mundial, isso é o que o empreendedor brasileiro gasta por ano, tentando navegar nesse mar de normas e regulações. Ou seja, não é fácil a vida do empreendedor brasileiro. Cada uma dessas normas, em média, tem 3.000 palavras. Então, vejam bem, olha o tamanho da discussão e da dificuldade de navegar dentro desse universo. Teve um advogado que reuniu toda essa obra e fez um livro chamado Pátria Amada. Ele escreveu e pegou e traduziu todo esse material com fonte Arial 22, que é 6 milímetros, e deu um livro de 2,10 metros. Então, isso é um... Oi? Se puder concluir para a gente. Sim, estou concluindo. E aí, o que a gente traz aqui, que eu quis promover, basicamente que em 1540... Na vinda de Tomé de Souza, né, a gente teve aqui o regimento do governo geral de Portugal, que basicamente começou a trazer esse DNA nosso da expectativa que os governos vão resolver os nossos problemas e vão dizer efetivamente como a gente precisa agir. Então, o que a gente promove aqui? Na verdade, direitos naturais, né? O que a gente está tentando construir é vida, liberdade e propriedade. Acho que a promoção do tema da liberdade ser cancelado ou não é um tema extremamente relevante. O painel anterior foi absolutamente fantástico em termos de reflexão. E a discussão que a gente acabou, quando foi o convite surge para vir aqui participar desse painel, naturalmente eu lembrei desse francês, não sei se todos conhecem, o Frederic Bastiat, que foi foi genial na sua época, confrontou duramente uma série de regulamentações e contestações na época, não foi censurado, não foi reescrito, não foi apagado da sua memória em nenhum aspecto. E ele tem um conto, basicamente, que traz justamente a defesa da liberdade como ponto central. Então, a visão e a mensagem que eu queria trazer aqui é que sem liberdade não há empreendedorismo. E sem empreendedorismo a gente não consegue efetivamente trazer desenvolvimento e avanço na perspectiva social e competitividade para os nossos estados e nosso país. Então, de forma muito objetiva, tentando encurtar aí uma palestra de 20 minutos para 8, queria agradecer a oportunidade. Obrigado. Perfeito. A gente segue para o debate. A gente sabe que a imprevisibilidade faz parte do ambiente do empreendedor, né? Então, vocês mandaram super bem aí. Eu queria começar o debate com o Davi. Está conectado aí, Davi? Está conosco? Eu queria fazer uma pergunta para você. No livro A Revolta de Atlas, na edição brasileira, na contracapa, tem uma frase sua ligada com esse ponto que o Pedro comentou. Diz assim: asfixiar a liberdade e a criatividade pode custar muito caro. O setor produtivo deve atuar em um cenário de liberdade e com forte compromisso de buscar racionalidade, eficiência e sustentabilidade. Por que asfixiar a liberdade pode custar caro ao empreendedor? Pedro, quer responder para a gente aqui, Pedro Valério? Eu diria que é exatamente isso. Assim, na verdade, hoje, a gente... Ó, Davi voltou? Voltou alguém. Tinham me cancelado aqui, me censuraram. Mas, faz favor, Pedro, responde aí, depois eu falo. Fica à vontade. Não. Eu acho que a visão que a gente tem... a gente vive aqui uma pseudo-liberdade de uma perspectiva, né, sendo muito crítico.
o Estado que a gente tem, naturalmente, nos regula em vários aspectos. A vida do empreendedor, como o Davi e o Pedro, né? Eu acho que o Pedro aqui é um empreendedor em série, com vários cases de sucesso, né? Então, a gente vê que é quase que um ato heróico, herculeano, ser empreendedor no Brasil, porque, de fato, o ambiente ele não é nem um pouco convidativo, né? A gente tem um ambiente que, de fato, transforma a vida do empreendedor num empecilho permanente e diário, né? Então, eu acho que a discussão que a gente percebe é que, numa reflexão sobre que país que a gente quer ver, em que sociedade que a gente quer ver, se é efetivamente uma perspectiva capitalista, do livre mercado e assim por diante, a gente precisa ter um ambiente mais propício, com mais liberdade, para poder fomentar novos empreendedores em nosso país, né? Perfeito. Quer complementar, Davi? Ou não? Bom, você perguntou o porquê, né? O porquê é porque a gente, né, veja o exemplo de uma União Soviética, não é o que a gente quer para nós, a gente quer um ambiente democrático, liberal e que busque dignidade, né, onde a iniciativa privada pode atuar como uma força motora dessa capacidade de empreender, de gerar emprego, de gerar renda, tá certo? E a gente tem que se esforçar para isso. E talvez o maior desafio que o Brasil enfrenta hoje é de levar para o Congresso uma base mais moderna de congressistas que tenham essa visão liberal e que possam nos ajudar a melhorar as condições nacionais. Perfeito. Vou mudar de tema aqui. O Pedro Englert trouxe um comentário aí que você disse que tudo que temos necessidade precisa ser produzido. E para isso o homem enfrenta uma escolha: ou ele produz e vive com o fruto da sua mente, seu trabalho, ou ele parasita e alimenta do trabalho de outros. O que motiva o empreendedor a ser esse agente que produz? Então, eu vou até pegar um gancho aqui, eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil é um país difícil, com todas as complexidades que existem e desincentivos e riscos assimétricos, mas ele é o país que a gente vive, que a gente está, e que é um país que tem uma quantidade absurda de oportunidades. E o bom é o seguinte: aparentemente a regra é a mesma para todos. Então, como o Pedro falou, eu tive aí a felicidade de participar da criação da XP Investimentos por muito tempo, e que dentro daquele mercado super tradicional, super engessado, com os grandes donos de corretora que iam nos clubes, fumavam seu charuto, eles ficaram meio parados no tempo, e a gente entendeu que tinha uma oportunidade no mercado ali e conseguiu explorar e conseguiu fazer. E aí, quando eu saí da XP, enfim, uma experiência super bacana, eu fui para o Vale do Silício, que é talvez um dos grandes lugares de inovação do mundo hoje. Depois fui para a China e falei, deixa eu ficar aqui no Vale. Mas empreender no Vale é difícil pra caramba. Empreender nos Estados Unidos, aquela mega competição, tu conhece nem. Então, não, deixa eu voltar para o Brasil, porque lá eu conheço, pelo menos. Eu sei que é complicado, mas pelo menos eu conheço a complicação. E se tem gente que eu sempre olhei assim, eu liderei por muito tempo na XP, os escritórios da XP pelo Brasil. E aí tu começava, tem 20 escritórios. Aí, 20 na mesma condição, todos iguais, Aí, depois de 3 anos, daqueles 20, tinham 4 que tinham despontado. A turma da Valor Investimentos aí de Vitória, por exemplo, Paulo Henrique, Rodrigo Santos Neves, craques, despontaram. Então, tem um cara que fica lá dizendo que não dá, porque é burocracia, porque o sistema... Tem um cara que diz, deixa eu dar o jeito de encontrar o caminho e vou fazer. E eu acho que a nossa grande, talvez, atuação hoje como um ser empreendedor é entender que eu tenho um contexto que é desafiador para todos, tem as suas complexidades, mas, cara, essa é a regra do jogo, vamos jogar. E, em paralelo a isso, eu tento ajustar esse cenário, ajustar essa condição, aumentar. E eu acho que nós, como principal desafio do Brasil, não sei nem se é a lei, é a educação. A educação é o grande ponto, porque na hora que tu consegue formar um jovem com as condições básicas de vida, tu dá acesso a conteúdo, tu desperta nele a condição de dizer, cara, o mundo hoje tem menos barreira, o mundo tem mais acesso, criar uma empresa, vocês estão vendo o Nubank agora vai ser o maior banco do Brasil, um banco criado 7 anos atrás por pessoas normais como a gente, inteligentes, focadas, determinadas, mas como nós. E eles conseguiram criar uma empresa de 50 bilhões de dólares de valuation em 6, 7 anos.
num mercado dominado por um oligopólio bancário extremamente capitalizado, extremamente... Como é que pode? Dá, porque nunca foi tão possível a gente sonhar com coisas e criar um plano para chegar lá. Não estou dizendo que é fácil chegar lá, mas criar o plano dá. Não dava há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Hoje dá. E aí dá se a gente tiver time conosco. Se as pessoas entenderem que elas estão num barco conosco para realizar o sonho delas, porque é bom para elas, o sucesso delas está ali. O esforço delas, o grande problema hoje do nosso modelo de gestão, um dos grandes, talvez, é a falta de alinhamento de incentivo. É o meu esforço com o teu incentivo, ou é o teu com o teu benefício, ou é o teu esforço com o meu benefício. Quando eu tenho essa relação cruzada, eu tenho controle, eu tenho necessidade, eu tenho problemas. Então, se a gente conseguir fazer com que as pessoas venham empreender conosco, criar negócios conosco, entender, compartilhar propósitos, sonho, valores, dizer, cara, é lá que a gente quer ir, vamos, eu sou bom nisso, tu é bom naquilo, beleza? E, obviamente, dentro de um alinhamento para fazer a coisa funcionar. E na hora que eu encontro um caminho, eu uso a técnica da escala, da ambidestria, para criar impacto. Olha o Brasil Paralelo, que tem a alegria de ser um investidor que estava no painel anterior. Propósito com modelo de negócio, propósito, sonho, velocidade, empreendedor, mas na hora que encontra um caminho, escala, e aí é processo. E olha o que dá para fazer. Uma empresa que há 3 anos era irrelevante, olha, tem hoje a pretensão de ser o principal veículo de mudança de mindset, de cultura, de defender valores conservadores. Um troço espetacular, propósito com modelo de negócio. Então, óbvio que se eu posso ver o copo meio cheio do Brasil aqui, mas, cara, tem um copo o copo meio vazio, né? Mas o copo meio cheio, cara, é igual para todo mundo. Vamos embora que dá para fazer. E dá para fazer. Perfeito. Nessa linha, eu queria fazer uma pergunta, eu queria deixar livre para quem quiser responder. Muitas vezes, na cultura brasileira aqui, somos ensinados a admirar as pessoas que distribuem os presentes mais do que admiramos o homem que tornou os presentes possíveis. De onde vem a ideia nefasta de que o empreendedor é o malvado da história da sociedade? Eu vou arriscar aqui, tá? Eu acho que vem porque o empreendedor é aquele que tem que fazer resultado, ele tem que gerar lucro para poder investir em inovação, para poder investir em crescimento, para poder se perpetuar. E forma, então, esse tabu, mas que é simplesmente um tabu. E quando eu digo que cabe a nós mostrar o papel do empreendedor, cabe a nós mostrar que para a gente poder gerar emprego, que gera renda, que gera dignidade, a gente tem que ter resultado. O resultado é só o combustível para a gente poder continuar crescendo. E se a gente quer crescer com sustentabilidade, quer dizer, quer crescer no longo prazo, a nossa ambição, por exemplo, Suzano, é sair do século XXI mais legal do que a gente chegou. Só para dar a dimensão de tempo. Então, assim, se a gente quer fazer isso, a gente tem que fazer o dia a dia muito bem feito, tem que ter resultado e investir o resultado na manhã. Bacana. Eu ia comentar basicamente que a visão é que a gente conceitualmente não é um país capitalista, né? A gente, por tudo isso que a gente vem falando, a gente se habituou e tem praticamente, o empresário, de uma maneira geral, tem quase que um fetiche por subsídios, por corporativismos, né? Enfim, toda a lógica cultural, perspectiva, né? Até religiosa, de base religiosa, onde o lucro é um pecado, né? Então, a gente não sabe justamente ver o que o Davi traz, que é o lucro como um indicador claro de eficiência, né? De perpetuidade. Então, eu acho que é um conjunto de frentes aí que justamente favorece aquela ideia do amigos do rei, né? Onde a gente tem quem está próximo do poder, está bem, e não é um país que fomenta a livre iniciativa. Perfeito. Vou mudar de assunto aqui. O Pedro English, você trouxe aí o contexto do novo normal é imprevisibilidade, né? De que não faz mais sentido o modelo de gestão tradicional onde temos planejamento, comando e controle, e planejamento pressupõe cenário, né? E se ninguém sabe o cenário, nenhum modelo se encaixa, né? Então a gente precisa trabalhar com a imprevisibilidade. Como que o empreendedor pode aprender a trabalhar com a imprevisibilidade? Que skills, que ferramentas, que habilidades o empreendedor precisa desenvolver?
Primeiro, assim, eu não acho que esse modelo do planejamento de comando e controle ele acabou. Eu só acho que ele não é mais suficiente. Diferente do passado que era, hoje não é mais. Então, precisa não só precisa evoluir e transformar. Evoluir comando e controle é perfeito. Quanto mais confiança eu tenho no cenário, mais eu posso usar comando e controle, porque meu desafio é eficiência. Quanto mais imprevisibilidade eu tenho, mais eu preciso testar os mercados e mais eu tenho que ser guiado por objetivo. E objetivo, na hora que eu defino um processo, eu travei a inovação, porque é o processo que eu quero desenvolver. Então, se eu não tenho segurança no processo, eu tenho que definir o objetivo. O OKR, por exemplo, é uma ferramenta de gestão super bacana para isso. Se eu tenho, pode ser processo, busca eficiência, tudo certo. Então, eu não acho que ele acabou. Então, para mim, o empreendedor, quais são as habilidades hoje para a gente conseguir estar no comando e controle? Primeiro, eu preciso olhar para o cliente. Por quê? Porque eu sou legal? Não, porque é ali que eu tenho que amarrar o meu negócio. Antes eu olhava para um concorrente, eu tinha 4, 5 concorrentes, tinha que ser um pouquinho melhor que os caras. Hoje eu tenho inúmeros concorrentes. Imagina uma reunião do Itaú dizendo quem são os meus concorrentes. O cara fica 2 anos listando concorrente. É fintech, é banco, é varejo, todo mundo virou concorrente. A Suzano deve ser concorrente, daqui a pouco vai lançar algum Suzano Bank ali, vai concorrer com o Itaú também. Então, eu preciso olhar para o cliente, porque não basta mais eu olhar para o meu concorrente. Essa é a primeira coisa. E com base no meu cliente, no meu propósito, eu tenho que ter velocidade e intensidade de entender, cara, como é que eu posso entregar melhor as coisas para esse cara. Eventualmente acertei um caminho e escala. Eventualmente cara, deixa eu olhar, porque pode ter uma outra forma de fazer. E aí eu me ancoro no meu propósito e não no meu processo. Não é o como ele é importante, mas não é suficiente. Então, eu não sou uma empresa ancorada no como. Eu sou uma empresa que conecta passageiros de táxi com motoristas de táxi por telefone. O como é por telefone? Não, o como é da forma que for. Eu conecto passageiros e motoristas, ponto. Da melhor forma que for. Se hoje é telefone, amanhã é aplicativo, e depois de amanhã é telepatia, tudo certo. Porque eu estou fixo no propósito e flexível no core. Então, acho que esse talvez seja um dos principais desafios. E uma vez que eu me imponho esse desafio, eu tenho que olhar eu tenho que sair da minha zona de conforto, e isso é uma coisa perigosa. Eu, gaúcho, apesar de estar anos fora, a gente tem... Tu tá no teu parque ali, todo mundo, pô, o cara é bacana, o cara é legal, olha só, e o cara vai acreditando que ele é bom, vai acreditando que ele sabe das coisas. E o grande desafio hoje, para mim, do empreendedor, do empresário, é ficar parado. E ele fica parado quando ele acha que sabe tudo. Cara, olha o que eu fiz, não preciso mais aprender. Ou quando ele acha, cara, eu não sou mais capaz de aprender, ficou complexo demais para mim. Aí a gente tem que fugir desse lugar. Esse lugar nos congela. A gente tem que, pô, quero sair melhor do que eu tô, eu não sei, tô bom, mas tá bom, eu quero ser melhor, onde é que tá o melhor, o que o cara tá fazendo, como é que é? É aquela quase gestão paranoica, o cara fica olhando o que tá acontecendo e fica tentando entender. E aí eu acho que, assim, vou reforçar aqui 2 grandes exemplos no painel. Instituto Caldeira, eu conheço talvez os principais centros de inovação do mundo. Visitei China, visitei Vale, Na França tem um lugar chamado Station F, que é incrível. E o Caldeira não fica para trás. É dos lugares mais legais do mundo de centro de inovação. Em Porto Alegre, aqui no Brasil, mobilizado por alguns empresários que se juntaram e fizeram uma coisa incrível, liderado pelo Pedro, um super do mérito. Mas a gente fez um dos lugares mais legais do mundo. E a Suzano é top mundial, competindo mundialmente. Quando a gente pega o nosso aplicativo aqui, nosso telefone, e vê os aplicativos que estão aqui, a metade é de fora. Sabe quantos do Brasil estão lá fora? Talvez a gente conte na mão. Como é que pode isso? A gente está sendo atacado e não está reagindo. E está esperando aqui quietinho para ver o que vai acontecer. E esses caras estão vindo e estão tomando nossos mercados, indústria, fluxo de pagamento, serviços, lucro. A gente tem que conseguir olhar lá para fora e competir globalmente, porque a gente pode. Então, eu acho que o empreendedor tem que subir a barra, tem que saber quais são suas virtudes e quais não são, para buscar complementaridade e foca no cliente em cima de um propósito. E aí, ver o que vai acontecer. Acho que aí o jogo tem que jogar. E só para concluir, modelo de negócio potencializa propósitos, não são excludentes. Se eu tenho um propósito forte com modelo de negócio fraco, eu não crio impacto. Modelo de negócio potencializa propósito. Então, ter lucro é bom porque potencializa o meu propósito. Ter resultado é bom porque eu posso trazer mais gente boa, eu posso fazer mais impacto. Então, a gente tem que quebrar essas narrativas porque elas são fracas. E aí a educação, conhecimento nos ajudam a fazer isso. Perfeito. A gente precisa encerrar nosso painel. Vou fazer uma última pergunta que eu quero uma resposta com uma palavra de vocês. Uma palavra só de cada um aí. O empreendedor está sempre atento a novas ideias e antecipa oportunidades. Há uma frase atribuída ao Victor Hugo que diz que onde diz que nada é mais poderoso que uma ideia cuja hora chegou.
Para vocês, qual o grande tema, ideia cuja hora chegou e os empreendedores devem estar atentos? Uma palavra aí. Eu só vou começar. Eu acho que a ideia é bom, mas a execução que importa. Então, eu não concordo com essa frase. Perfeito. Execução é o que vale. Execução, perfeito. Pedro Valério. Eu vou seguir o relator ali, o Pedro Engler, eu fico com a execução também. Davi. Difícil, hein? Acho que uma palavra é a curiosidade. Perfeito. Excelente, pessoal. O mundo, agora eu vou roubar um minuto, mas eu vou falar. A bioeconomia vai mudar o mundo. A mobilidade, as baterias, a energia limpa, isso tudo vai mudar o mundo. Então, nós somos muito sortudos e privilegiados, nós estamos vivendo um momento riquíssimo da humanidade, nós estamos vendo uma mudança de era, uma mudança, assim, exponencial, que é maravilhosa, é um privilégio de todos nós aqui estarmos vivendo esse momento. Perfeito. Alô. Quero agradecer a todos vocês aí, foi uma honra participar aqui do painel e a gente encerra aqui o painel nesse momento. Obrigado. Obrigada. Tá, gente? Obrigado, hein? Davi e Pedro, por favor, permaneçam aí conosco, porque a gente vai fazer uma foto com vocês aqui no fundo da nossa tela. E agora, então, o Pedro Valério, que está aqui conosco, vai receber esta peça da artista capixaba Vivian Quiabai, que é a lembrança pela participação. E teremos, então, essa foto com os nossos 3 painelistas aqui agora.